O objetivo desse vídeo é fazer um resumo de todos os planos da logística da limpeza pública. Então eu escolhi aqui o município de Vinhedo, lembrando que todos esses planos podemos ter mais, podemos ter pintura de sarjetas, capinação, feiras, etc, etc. Então quais são os principais? É a avaliação manual, a mecanizada, a domiciliar, a seletiva, que é parecida com a domiciliar, a containerizada, que pode ser parecida com a domiciliar, mais os containers, grandes objetos, que é parecido com a seletiva, a coleta da varrição, que são aqueles sacos que a prefeitura deixa para coleta, né, de folhagem, etc. E coleta ponto a ponto, que é uma variedade enorme de planos, como planos de saúde, comércio, indústria, uma série de simulações entre aterros e municípios, garagem, transbordo e centroides de setores. Então, ponto a ponto tem muitos planos embutidos. Então, eu vou procurar falar de uma forma geral. Então, eu vou entrar aqui no mapa base e vou chamar aqui o mapa de eixos logradouros. Então, eu tenho aqui simplesmente um recorte do município de Vinhedo. Eu tenho aqui uma malha viária, que normalmente a malha viária é mais de 90% de todos os planos, a construção de todos os planos. Eu tenho aqui o banco de dados, onde eu tenho aqui o nome da via, tenho o CEP direito, o CEP esquerdo, etc, etc. Tá? Muito bem. Feito isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que validar a malha viária. Então, como se valida a malha viária? Você pode simplesmente colocar aqui o Google Maps, e verificar como é que está a sua malha viária, se falta alguma rua, se falta uma linha dupla, por exemplo aqui, né? Podemos aqui esticar, por exemplo, eu tenho aqui essa rua que vem até aqui. Então o MapTudo tem muitas ferramentas de edição. Então você pode pegar aqui, ó, trazer para cá, trazer a rua para cá e corrigir, ó, fazer isso, tá? Então você pode fazer uma série de edições e correções na sua malha viária, tá? É o que normalmente o cliente faz. Ele constrói os bairros, até algumas ruas e avenidas ou estradas vicinais que o próprio Google não tem, ele procura criar aqui, tá? Então nós temos também aqui, ó, o satélite, também você pode ver o satélite. Vamos lá. Então com isso você consegue atualizar toda a sua malha viária e verificar a qualidade dela. Tá? Muito bem. Então, feito isso na malha viária, que eu tenho vários vídeos demonstrando isso, eu tenho aqui também um mapa geral, onde o Maptitude, quando você adquire o Maptitude, ele ele dá free todas as cidades do Brasil. Então eu vou abrir aqui o banco de dados. Além disso, ele dá outras camadas, como a hidrografia, malha ferroviária, áreas públicas, tem uma série de leis que ele também dá. Tá? Muito bem, eu venho aqui, vou abrir o Data View das ruas, ó, street, só para ter uma noção de quantidade. Ó, 10.757.000 trechos é composto o Brasil, tá? Só para ter uma noção de quantidade de trechos. Muito bem. Então, feito isso, eu tenho vários vídeos demonstrando o que é uma malha viária. O que eu vou fazer? Vou terminar isso. Vou fechar, não interessa. Tá? Então, vamos iniciar aqui. Então, o primeiro plano seria o plano da avaliação manual. Tá? Então, o plano da avaliação manual, eu tenho aqui um mapa qualquer, né? Um plano qualquer de setores e frequência. Aqui eu criei alguns setores pequenos aqui de varrição manual. Lembrando que a varrição manual, quando você cria aqui na malha viária. E lembrando que você vai trabalhar com a sarjeta. Então, vou entrar aqui no modo de SVC, só para nós verificarmos o que nós temos aqui nesse mapa. Tá? Então, nós temos aqui, vou entrar aqui, tem alguns setores. Só aqui está dizendo setor 41. Tem 42 setores. Ó. Então, você tem todos os 42 setores. Você tem aqui uma série de relatórios a respeito disso. Você tem também outras formas de construção automática. Então, tudo isso tem em outros vídeos. Então, aqui eu tenho o plano da avaliação manual. Tá?
Vamos abrir um outro plano. Plano da variação mecanizada. Aqui no caso, eu criei apenas 2 corredores, ó, lembrando que tem linha dupla, ó, ele vai e volta. Então a mecanizada, ela faz tanto fora como dentro da pista, tá? Então tem que ter uma estrutura aí para poder roteirizar, né? Eu tenho também aqui o plano da coleta domiciliar. Olha lá. No caso, eu construí apenas esses 2 setores. Um setor central, que é aqui a frequência diária, e aqui na zona rural, vamos chamar zona rural, uma alternada par, que seria segunda, quarta e sexta, tá? Então eu tenho aqui essas informações, esse seria aqui, ó, o setor, tá? Então eu tenho essas informações. Aqui eu clico aqui, ele vai mostrar todos os setores que eu estou construindo, 44 km, 10 km, que você pode ter peso, tempo e km, tá? Eu tenho aqui também a seletiva, que é muito parecida com a domiciliar, um mapa geral. Aqui eu criei alguns setores, ó, da seletiva, tá? E você tem também aqui da containerizada. A containerizada, ela tem algumas particularidades, né? O cliente pode ter um setor da containerizada, porém ele passa apenas em alguns trechos, principalmente onde estão os containers. E você pode ter também uma containerizada onde você passa em todos os trechos, porque é uma domiciliar, mais a containerizada. E também, logicamente, que tem os containers, né? Você pode ter um outro tipo de plano, que nós chamamos também de grandes objetos, que é muito parecido com a seletiva domiciliar. Temos a coleta da variação. A coleta da variação são aqueles sacos que a prefeitura deixa, né, nas vias principais, e o caminhão passa coletando esses sacos, tá, de folhas, etc. Tá? Aqui em São Paulo normalmente é um saco amarelo que diferencia do preto. Tá? O preto é para coleta domiciliar, nos prédios, nas casas, normalmente é usado. Agora o amarelo específico é para a coleta da variação. Tá? E o ponto a ponto, como eu disse, pode ser muitos planos. Muitos pontos. Vamos chamar isso aqui, ó. Então aqui eu criei só 2 setores de pontos. Setor 1, setor 2 estão aqui, ó. Tá? Lembrando que você pode obter esses pontos via GPS, o próprio sistema cria automaticamente. Como já disse, tem vídeo sobre isso. Tá? Eu vou fechar aqui o meu Aptitude e vou abrir novamente. Agora nós vamos falar sobre itinerários. Tá? Eu falei sobre os planos, vamos falar sobre itinerários. Vamos entrar aqui na pasta. Vamos entrar aqui sobre itinerários. Então, todos aqueles setores que eu fiz no plano, agora eu tenho aqui o itinerário. Então eu vou entrar no sistema de variação, vou apagar esse setor, vou jogar fora esse setor que não me interessa, eu vou reconstruir. Tá? Então, o que o sistema faz? O sistema faz automaticamente, ele tem aqui a malha viária que eu vou demonstrar para vocês. Ó. Exibir. Aqui. Aqui. Então aqui eu estou exibindo a via principal. Então o sistema cria automaticamente essa paralela que é a simulação de uma sarjeta. Então você pode controlar quantos metros você quer de lado a lado direito e lado esquerdo. Tá? No caso eu coloquei 4 metros de um lado e outro, que é a média, né? Está aqui. Então para construir o itinerário da variação, como eu demonstrei em muitos vídeos aqui, eu vou fazer rapidamente, você pode construir da forma interativamente. Olha, comecei pela direita, estou mantendo a direita. Aqui eu vou voltar só para demonstrar isso. Ó, pronto, tá? Então fui e voltei, tá? Então eu tenho o que aqui? Eu escolhi o lado direito. Então se eu escolhi o lado direito, eu tenho uma forma de fazer aqui. Eu vou ajustar isso. Pronto.
Tá? Então, o que ele fez? Somente depois que você cria o itinerário, o sistema verifica automaticamente qual o lado que você iniciou, se é o lado direito ou lado esquerdo. Então, fui pela direita e voltei pela esquerda. Veja que interessante. O sentido aqui é pela direita, tá? Porém, o lado, quando eu volto, também estou pela direita. Porém, o lado da via em relação a esse é a esquerda. Então, quando você tira um relatório, quando você termina os itinerários, você sempre deseja relatórios. Então, existe uma diferença entre virar à esquerda, virar à direita, continua atravessando. Esse continua atravessando é daqui para cá. Ó. Quando eu passei daqui para cá, desse trecho para esse, eu atravessei. Aqui não estava atravessando, estava mantendo o lado. Por isso que aqui está escrito continua atravessando. Tá? Então eu tenho aqui o lado. Ó, veja, direito, 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 esquerdo, 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 esquerdo. Que é diferente o sentido do deslocamento. Vira à esquerda, à direita, direita, esquerda. Então, não esquecer disso. Tá? Então eu vou deletar aqui, só mostrando os conceitos, né, de uma avaliação manual. Agora eu vou fazer automaticamente. Então o que eu faço? Eu escolho aqui. Agora eu quero o lado direito, estou dizendo para o algoritmo que é do lado direito e mando executar automaticamente. Então, ao invés de fazer da forma interativa, ele está fazendo nos 28 trechos, que na verdade são as sarjetas, ele constrói para você aqui o itinerário. Tá? Aqui está o itinerário. Logicamente que aqui tem o resto, tem as etiquetas, você tem uma série de informações aqui, para você começar a montar o seu mapa, tá? Para você fazer a sua edição, seus relatórios, etc, etc. Tá? Então, lembrando, se você tiver, eu fiz aqui dentro do sistema de uma forma individual, tá? Mas não vai esquecer que o robô ele vai construir tudo isso automaticamente. Então, se você tem, por exemplo, aqui, no caso são 42, né? 42 setores, o robô vai construir daquela forma que eu mostrei individualmente, automaticamente os 42. Tá? Então, essa é a diferença em trabalhar de uma forma individual, se você desejar, e outro trabalhar automaticamente. Normalmente, quando você processa 42 arquivos, um ou dois pode dar algum tipo de problema que o sistema vai avisar. Uma falta de conexão, alguma coisa está errada na malha viária, alguma coisa está faltando. Então, você vai fazer de uma forma individual, porque você já fez 40, só faltam 2. Muito bem. Uma outra coisa que nós temos aqui, um outro plano interessante, é o plano da mecanizada. Tá? Mecanizada. O plano da mecanizada, eu vou entrar aqui. Ó. Agora eu vou entrar nos itinerários. Ó. Veja, ele tem apenas, deixa eu chamar o original, melhor. Aqui. Tá? O que ele tem? Ele tem apenas o assinalamento da via em questão. Lado direito e lado esquerdo. Tá? Mais nada. Tá? Então, o que nós temos aqui? Só que a variação mecanizada ela é feita na sarjeta, né? Ela é feita na via, porém, tem o lado da sarjeta que é varrido. Né? Está sendo feita a variação. E tem o lado interno, externo, externo, interno e externo. Então, na verdade, são 4 pistas. Então, você entra no GeoIT de variação, você vem aqui, nessa caixa, e nessa outra caixa, aqui no final, no 14, ele cria as paralelas simulando a sarjeta, mas da mecanizada. Tá? Porque assim ele coloca mais informações, que é uma preparação para a roteirização. Porque tudo isso não existe. Sarjeta, tudo isso não existe na malha viária. É construído tudo automaticamente pelo sistema. Tá? E aqui você já coloca também, aí dá algumas mensagens de orientação. E aqui ele está avisando para você que quem é o lado direito e quem é o lado esquerdo. Então ele vai ter que processar em toda essa área. Tá? Então quando você faz isso, agora eu vou sair aqui do Maptitude e vou entrar no outro módulo, que já é o terceiro módulo que estou entrando, já coleta, tá? Vou chamar aqui o mesmo mapa, né? Que é este, e aqui vou chamar o coleta agora, tá? Então eu vou fechar e vou chamar aqui
apenas para poder não ficar muito extenso, né, o vídeo, muito longo, eu vou chamar o mapa aqui da variação mecanizada, o mesmo que eu estava mostrando anteriormente. Aqui, ó. O que acontece? O sistema ele já coloca para você, através dos vídeos que eu já demonstrei, a sequência para você antes de roteirizar. Então o cliente iniciou a variação mecanizada aqui por algum motivo. Tá? Por algum motivo ele iniciou por aqui. Pode começar em qualquer lugar. Né? Pode começar aqui, aqui, não importa. Eu comecei por aqui. Tá? Então ele faz essa volta e termina aqui no 88. Depois ele vai no 89, passa do outro lado e termina no 176. Então o sistema já criou essa sequência para roteirização. Tá? Então, eu vou fazer aqui da forma individual, mas lembrando que o robô faz tudo isso automaticamente para todos os setores. Tá? Então você entra aqui no G8 Coleta, entra aqui no carrinho. Tá? O que você faz? Você cria uma cerca. Esta cerca, como já falei muitas vezes, é para você limitar a saída do caminhão. No caso, ele vai ficar sempre aqui nessa própria avenida, né? Não vai, a não ser que tem vários corredores de um mesmo setor. Então sai daqui, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro automaticamente. É uma viagem mecanizada e mando construir. Então o que ele faz? Esse processo da criação dos 176 trechos da mecanizada, eu estou fazendo de uma forma individual, mas o robô, você seleciona todos os seus mapas da mecanizada, ele vai construindo um por um e vai montando diagnósticos. Se tiver algum problema, ele avisa, etc, etc. Então aqui eu estou processando de uma forma individual, mas também poderia ser sido feito pelo robô. Tá? Normalmente a roteirização é um processo lento, não é um processo rápido. Quando nós temos na mecanizada, ou na variação manual, ou na coleta domiciliar, não importa, quando nós temos muitos setores, nós procuramos colocar no horário em que a máquina não esteja sendo usada, né? Na hora do almoço, à tarde. Então nós fazemos muito isso. Né? Quando eu tenho 200 setores para criar a variação manual, então eu posso deixar na hora do almoço. Se eu tenho 50 setores da domiciliar, eu posso deixar no final da tarde, rodando, entendeu? O robô vai rodar automaticamente todos os setores e montar um diagnóstico. Tá? Deixa eu terminar aqui, que são 176. Então a mecanizada ela tem dois lados. Então uma avenida aqui já tem dois lados, então eu tenho 4 pistas para roteirizar. Vai, volta, vai, volta. Tá? As cores do itinerário você pode escolher em preferências, etiquetas, tudo isso você pode escolher em preferências para na hora da impressão dos PDFs a cor que mais agrada, né? Já está construindo aqui, ó, da forma definitiva. Porque em laranja era apenas o assinalamento da sequência, agora é a rota propriamente dita. Muito bem. Agora eu vou esconder a sequência, que serviu só de orientação. Posso jogar fora esse cosmético, que não me interessa mais. Então estão aqui a minha mecanizada. Estou daqui. Muito bem. Salvar. Vamos ver a segunda. A segunda já está pronta. A segunda já fiz, tá? Lembrando que aqui, quando ele passou desse lado para esse, ele fez uma improdutiva, porque é só conta os trechos que foram selecionados, tá? Muito bem. Então aqui você põe etiqueta, aqui você pode colocar uma série de outras informações para você fazer a impressão. Lembrando que você tem um relatório também, de virar à direita, virar à esquerda, tanto o relatório trecho a trecho como o logrador, ó. Você tem todas as informações de virar à esquerda, logrador
atual, anterior, posterior, CEP, todas as informações que estavam lá no GSVC, como frequência, turno, dia de semana. Então todas as informações estão aqui, tá? Você pode trabalhar também com horário, para você poder verificar o tempo que vai levar. 12 quilômetros, vou imaginar aí uns 7 quilômetros por hora. Ele vai demorar 1 hora e 49. Então se ele sair às 8 horas da manhã, ele vai chegar às 9h49. Então quando você tira um relatório, esse horário já está embutido no relatório. Já está agregado. Então já está aqui, ó, 8 horas. Ó. Então cada trecho ele vai computando o tempo até chegar no final. Ó. 9 horas e 49. 1 hora e 49. Tá? Então tem várias formas de você lançar horário. Tá? Muitas formas. Vamos limpar. Outra forma de lançar horário também é você ter um período já pré-estabelecido. Aí ele faz o cálculo em cima desse período. Tá? Muito bem. Então isso, temos muitos vídeos sobre relatórios e PDFs. Tá? Então aqui eu tenho isso. Eu tenho aqui também a coleta. Vamos aqui verificar a domiciliar. Aqui eu tenho, também eu fiz uma aqui interna. Olha lá, fiz uma aqui, tá? No centro da cidade, com todas as mãos de direção. E fiz uma aqui também, aqui na zona rural. Ó. Aqui fiz uma na zona rural. Ó. Veja que em amarelo são os retornos que eu tenho aqui. Tá? Então eu criei todos esses setores. Tá? Eu vou criar uma domiciliar para ficar mais fácil para vocês aqui. Eu vou criar essa daqui da cidade. Então eu vou jogar fora, não me interessa mais. Joguei fora o meu itinerário. E aqui embaixo eu tenho uma sequência que o sistema construiu previamente. Ó. Tá? Então o que acontece? O sistema fez esse previamente. Quando você termina esse pré-processo, se você tiver 20 ou 30 setores, não importa, você pode usar o robô para isso. Tá? O robô ele vem aqui, você chama esse botão, você vai dizer o que você está processando, uma coleta domiciliar, sequência previamente assinalada, e a cerca eu quero expandir 400 metros. Então tudo automático. Então você pode escolher todos os seus 20, 30, 40, 100 mapas para trabalhar automaticamente. Ó. Escolhi apenas um por causa do vídeo, né? E vou confirmar. Então quando eu faço isso, ele já cria uma cerca automática, ele já tem a sequência previamente assinalada, que já foi feita pelo próprio sistema. Agora ele vai construir o meu setor, que tem apenas 113 trechos. Então ele está fazendo isso. Tá? Então quando você adiciona todos os setores aqui, tá? Você manda rodar, como você sabe que vai levar um tempo, meia hora, 1 hora, não importa o tempo, você pode rodar no horário que você não esteja utilizando a máquina. Tá? Isso nós fazemos muito. Tá? Inclusive quando eu tenho muitos planos, por exemplo, eu tenho uma coleta domiciliar para fazer e uma varrição manual, eu coloco em 2 máquinas separadas. Uma eu rodo o plano da varrição manual, a outra eu rodo o plano da coleta domiciliar, quando eu tenho muitos planos para rodar. Porque sempre existe um pré-processamento. Por quê? Porque existe uma série de trechos de vias que você não quer incluir, você tem que verificar se tem as ruas restritas, às vezes você esquece de pôr as vias restritas. Então uma série de informações que fazem parte do pré-processamento que você tem que verificar. Tá? Não existe um botão mágico para apertar e rodar tudo. Não tem, nem tem mapa pronto. Você vai ter que sempre fazer alguma adequação no seu mapa. Cada plano tem as suas variáveis. Cada construtor de plano tem a sua forma de trabalhar. Então o sistema, como é muito aberto, ele se ajusta a tudo isso. Tá?
Porque muitos sistemas são fechados, ou ele faz só aquela rota e você não pode mexer. Nesse não. Você tem tem 5 formas de construir um itinerário, da domiciliar, da mecanizada, etc. Você escolhe aquele que mais convém. Pode até construir da forma interativa, que eu vou demonstrar agora. Tem vários vídeos sobre isso. Tá? Aqui apenas joguei fora o itinerário e estou construindo novamente ele aqui. Tá? Todos os outros são parecidos. Tá? Você pode construir 2, 3, 4, 5 viagens, não necessariamente uma viagem. Você pode construir uma única viagem e o sistema ele quebra automaticamente, que é esse botão aqui, ou no sistema. Nesse botão você pode escolher quantas viagens você deseja, 1, 2, 3, 4 viagens. Tá? Vou fazer isso aqui para mostrar para vocês. Olha lá, ele já terminou e sai um relatório de diagnóstico. Vamos abrir esse setor aqui. Ó. Ele fez aqui. Ó. Tá vendo? Tá pronto o itinerário. Tá? Vamos mostrar para vocês aqui. Ó. Então tem a forma automática. Vou mostrar aqui, abrir um setor. Vamos verificar um setor aqui qualquer. Vamos aqui na seletiva. Vamos verificar aqui o que eu tenho na seletiva. Olha lá, esse aqui também foi construído. Ó. Automaticamente. Abriu 2. Olha lá, esse aqui. Ó. Vou jogar fora esse setor. Apenas para demonstrar algumas formas de construção. Tá? Isso aqui foi feito automaticamente. Deixa eu limpar todo o mapa. Então tem muitas formas de construção. A forma mais básica é a forma interativa. Então o que é a forma interativa? Você pode construir clicando apenas no trecho que interessa. Ó. Então aqui você cria uma paralela para retorno. Aqui eu já tenho uma improdutiva. Aqui eu venho para cá. Quando eu clicar aqui na rua sem saída, ele colocou automaticamente de volta. Por quê? Porque em própria preferência, eu estou dizendo ruas acima de 70 metros eu quero retorno. E ruas menores que 70 metros é uma puxada. Tá? Então ele já sabe que essa rua tem mais que 70 metros, ele coloca aqui um retorno. Tá? Então você vai construindo dessa forma até terminar o setor. Tá? Não vou fazer isso no setor inteiro, apenas demonstrando. Aqui eu quero fazer um retorno. E ele volta. Pronto, e continua. Tá? Assim eu estou construindo de uma forma totalmente interativa. Tá? Então tem muitas formas de construir o itinerário. Tá? Essa aqui é muito interessante quando você quer copiar um GPS. Você coloca um GPS por trás desse mapa e você vai escolhendo as ruas que é a sequência do GPS e corrigindo as falhas do GPS, otimizando a rota. Então quando termina a cópia, você já tem a própria cópia do GPS já com uma otimização para diminuir custos. Né? Então tem muitas formas. Né? Quando você tem um itinerário pronto, até vou fazer aqui para demonstrar, vamos colocar as etiquetas aqui. Ó. Né? Vou imaginar que o cliente ele não deseja passar por aqui, ele deseja dar essa volta. Então aqui tem uma forma de você vem aqui, eu vou apagar isso, olha lá, ó, não tem mais agora, ó. Agora virou 15, ó, 14 e 15. Ele deseja passar por aqui, ó, tá? Ele não pode mais passar por aqui. Houve algum problema aqui nessa rua. Então vou tirar. Agora ficou 13 e ficou 14. Então ele sabe que você vai incluir depois do 13. Então você põe o 13 aqui, tá? E você inclui aqui. Quando você clicar aqui, você automaticamente coloca 14 e 15, tá? E vai deixando você corrigir, ó. Pronto, corrigiu. Então, você também pode alterar um itinerário que esteja pronto. Exemplo, você copiou de um GPS e percebeu que naquele ponto que você quer otimizar, você altera o itinerário e pode transformar em KML, em Shape, qualquer outro formato e já jogar para o motorista. Então você faz uma correção e já pode fazer isso. Então esses botões também, além de criar da forma interativa, você pode corrigir
também itinerários praticamente prontos, né? Imaginando que tudo está pronto, essa rua agora é restrita, está interditada, tem que passar por aqui. Então você pode corrigir dessa forma. Então o sistema é muito aberto, tem muitas situações, muitas formas, né? Vamos voltar aqui agora e falar sobre a containerizada. A containerizada você pode ter aqui um itinerário pronto de containers, né? O itinerário todinho pronto, que aqui é uma mistura de domiciliar containerizada. E aqui você inseriu alguns containers, tá? Tem alguns containers. Então o que acontece? Aqui é o número 1, né? Quando você vai tirar o relatório, aqui, o que acontece? Se você colocar nessa opção, ordenar a sequência de coleta que você deseja automaticamente inserir todas essas informações no relatório, como eu já demonstrei em outros vídeos, quando você fizer isso, o que acontece? Ele vai renumerar toda a sequência em função dos seus pontos de container. Então ele coloca aí, parada 1, container, ele vai numerando aqui, ó, parada 2, containers. Então, o que estiver no banco de dados, lá, por isso que precisa conhecer geoprocessamento, né? Aqui tem os pontos que você, ou veio de GPS, você inseriu. Se você colocar as informações aqui, por exemplo, né? E você tirar um relatório, vamos tirar o relatório de novo nesse container 1, só para demonstrar para vocês, tá? Aqui. O que você colocar lá no banco de dados vai sair aqui. Tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Só verificar esse 1. Containers, data view, aqui, ó. Vamos colocar todos aqui porque fica mais fácil. Vou colocar aqui, ó. Novo container. Vou colocar em todos porque aqui está no 13. Vamos lá. Vou tirar o relatório de novo. O que você colocar, ele vai colocar a informação aqui na tela, tá? Olha lá, novo container. Então o que você colocar vai estar lá, tá? Tudo bem. Vamos ver. Agora, vamos fazer uma alteração aqui. Vamos imaginar que o cliente percebeu que esse container não deveria estar aqui. Então você pode edição, tools, vamos mudar tudo isso. Mudar tudo isso. Eu vou colocar o container aqui ao lado. Esse aqui não está mais aqui, vai ficar aqui. E esse daqui vai ficar aqui, que é o 22, tá? E vamos colocar o 2 aqui, do tudo. E esse vai ficar desse outro lado da via, tá? Então, quando você, veja que a numeração agora está toda errada em relação ao itinerário. Então, quando você tira um relatório, e aqui na preferência existe ordenar, renumerar pontos de coleta no relatório, ele vai fazer isso automaticamente no campo ordem, tá? Então vamos fazer novamente. Então quando eu tirar qualquer relatório, nesse momento ele vai alterar toda essa sequência aqui para você, ó. Nós vamos verificar se isso está correto. Olha lá, mudou tudo. Vamos verificar. Olha lá, 11 e 12, ó. Por que ele colocou 11 aqui e 12 aqui? Porque se você olhar, traçar uma reta daqui até aqui e uma reta daqui até aqui, esse container está antes desse. Então ele faz esse cálculo também, tá? Então ele alterou tudo, ó, o 18, 19, ó, esse sentido da via, 18, 19. Tá? Então ele mudou toda a sequência em função do itinerário. Então ele faz essa alteração, que fica nesse campo ordem. Isso é muito importante, tá? Muito importante saber, tá? Aqui, ó. Campo ordem. Está aqui que ele altera, tá? Então, este é uma domiciliar containerizada. Muito bem. Você pode também ter uma containerizada somente os pontos. Aqui, ó. Tá? Então, iniciou,
aqui eu vou fazer novamente esse para vocês entenderem uma outra forma de construir itinerário. Vou jogar fora essa rota e vou fazer de uma outra forma. Aqui. E vou jogar fora também meu pré-processamento. Então eu tenho um mapa limpo com esses containers que você pode ter inserido por aqui. Aqui tem uma forma de inserir pontos, ó. Você pode inserir quantos pontos você quiser aqui, não tem problema nenhum. Ou você já tem esses pontos construídos ou gerados pelo GPS. Muito bem, então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a rota desse setor, tá? De uma outra forma. Então eu venho aqui no carrinho do Maptitude, o Route Manager. Vamos lá, vou acertar aqui. Deixa eu fechar esse mapa aqui, peraí. Tem outro mapa por trás aqui rodando. Por isso que ele deu aquela mensagem. Vamos fazer novamente. Aqui. Eixo de Lugadouro. Isso, tá? Eu venho aqui. Então o que eu faço? Eu quero roteirizar agora, não é uma rota domiciliar, junto com containerizada, é apenas containerizada, praticamente como se fosse ponto a ponto. Tá? Então eu clico aqui, escolho os 28 pontos, que são os meus containers, ó, os 28 pontos. O Maptitude, ele coloca uma sequência cosmética, só que eu não quero iniciar aqui, eu quero iniciar no 20, tá? Quero iniciar aqui, ou seja, o caminhão inicia nesse trecho. Então não é só nesta rua, mas nesse ponto também. Então vamos adicionar mais um ponto novo aqui, ó, o 29, tá? Não existe container, mas eu quero iniciar a rota aqui. Então o 29 ele passa a ser o start para mim. Start, quer dizer, ele trocou a etiqueta verde início. E o final eu gostaria que terminasse no 28. Então vem aqui e põe no 28. End. Tá? Então agora eu faço a rota cosmética, que é um pré-processamento. Ó, ele fez, deu 11 km. Tá? E lá no sistema aí de coleta, eu faço aqui a cópia disso. Tá? Como se eu tivesse escolhido a sequência. Então agora não interessa mais o Route Manager. E eu já tenho processado isso. Vamos supor que você tivesse 30 setores para você fazer. Tá? Então o que acontece? Você prepara dessa forma os 30 e você pode vir aqui no robô, vou salvar, de novo entro no robô. Você vem, agora é uma containerizada, tá? É uma sequência previamente assinalada, confirma, tá? E aqui você escolhe exatamente os 30 mapas que você fez aquele pré-processamento. Tá? Então vamos lá. Containerizada. Aqui. Esse 2. Aqui vamos supor que você imagine que você tenha 30, 40, 50 setores. Você coloca todos e manda confirmar. O que ele vai fazer? Ele abre o mapa, cria uma cerca, conforme você anotou lá na preferência, faz a rota e salva o mapa e parte para o próximo mapa, tá? Lembrando que quando ele faz isso, você tem aqui na sua pasta um relatório gerencial, tá? Você tem aqui um relatório gerencial. Deixa eu achar aqui, ó, aqui. Containerizada, itinerários, aqui. Relatório gerencial, ó. Aqui, que horas começou, o que você usou, todas as informações. Por quê? Quando terminar, se tiver alguma inconsistência, vai aparecer aqui no relatório. Ah, vamos deixar eu terminar aqui primeiro. Ó, terminou a rota, está terminando a rota. Ó. Pronto, terminou a rota. Vamos lá, vamos fechar aqui. Vamos abrir o mapa 2. Tá? Então ele tem aqui todo o itinerário dele. Tá? Muito bem. Agora,
O que eu tenho aqui no relatório? Vamos abrir o relatório. Olha lá. Ele está dizendo que você roteirizou esse mapa numa falha de construção e treino de código está gerado e a hora que terminou. Ó, 14:08 terminou 14:09. Então, se você tem 20 e 30, você manda rodar e verifica as ocorrências, tá? Muito bem. Agora, vamos para um outro plano chamado ponto a ponto. Ponto a ponto. Então, eu tenho aqui o mapa lá, de setores, ponto a ponto. Tá? Então, você tem a rota ponto a ponto, que você vai construir da mesma forma que você construiu aqui. Você vem aqui, escolhe opção, olha lá, setor 1, setor 2, tá? Você põe etiqueta, eu quero que o número 1 seja esse, vamos supor que seja esse 2, e manda roteirizar. Tá? Aí você entra no it coleta, essa é uma forma de fazer, tem outras formas mais rápidas de fazer. Estou fazendo uma outra forma. Aqui, ó. Muito parecido com a containerizada que eu acabei de fazer. Olha lá. Tá? Então aqui você pode roteirizar. Ó. Você cria uma cerca. É uma forma de fazer, tá? E esse vai ser o setor 1. Tá? Ele dá um nome geral, mas na verdade ele vai virar setor 1. Tá? Para você. Porque os pontos já estão todos, o plano de pontos já foram construídos. Setor 1, setor 2, setor 3. Agora você apenas precisa roteirizar. Tá? Então é muito parecida com a containerizada. Aqui tem algumas opções de roteirização, que é tudo parecido com o robô, né? Então, se você tiver vários setores, você vai construindo as rotas aqui e vai dando nome para cada rota conforme o código do setor. Tá? Setor 1, setor 2, setor 3. Agora vamos demonstrar uma forma automática de fazer isso. Tá? Tem uma forma automática de fazer isso, que é no módulo BR Street. Deixa eu terminar de construir. Ele sempre procura construir a forma de um circuito, para não fazer zigue-zague, né? Não vem para cá, para lá, para cá. Ele sempre procura construir da forma de circuito. Ó. Ele vem, ó, no caso, circuito anti-horário. Ele veio para cá, veio e terminou aqui. Tá? E é mais fácil quando você quer dividir o setor em duas partes, né? Podemos até fazer isso para demonstrar. Vamos colocar uma etiqueta. Aqui. Ó, 49, ó. Tá vendo esse 49 aqui? Imagine que a primeira viagem vai de 1 a 48, tá? Eu quero do 49 em diante. Quando você tira um relatório, aqui, vamos tirar, quando você tira um relatório, o que acontece? Você tem trecho a trecho e o KM aqui, ó. Ó, trecho a trecho e o KM acumulado. Então, quando você tem o total, por exemplo, 17 km, você sabe que a média é 8, né? Vamos por 8. Então, você pode chegar aqui, quando estiver nos 7 km, aqui, ó, 9 km, 7, não importa, você sabe qual a sequência que corresponde. Ó, sequência 52, 53, tá? Aí você só colocar a sequência, está pronto. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu quero quebrar. Então, eu quero quebrar, você quebra até 4 viagens de uma vez. Eu quero que a primeira viagem vai de 1 a 48. Certo? O resto ele calcula automaticamente para você, ó. Olha lá, já fez a primeira viagem.
Ó, daqui até aqui e aqui começa a segunda viagem. Então quando você clica agora, aparecem duas viagens, ó, de 8 km e pouco com 8. Então você pode quebrar a viagem automaticamente ou escolhendo o campo que você deseja. Tá? Isso é importante quando você tem várias viagens e você resolve quebrar naquele ponto, naquele trecho. Tá? Uma outra, deixa eu só fechar o Maptitude. Deixa eu abrir aqui novamente, que são outros processos, outros planos. Aqui eu tenho uma outra forma de trabalhar com ponto. Inclusive é um módulo recente. Aqui. Quando você adquire o mapa, como eu disse no começo, você tem o BR Street, que tem todos os mapas do Brasil. Então agora eu tenho o mapa puro do Maptitude, tá? Então vamos supor, eu entro aqui, eu vou fazer apenas um trabalho aqui. Vou imaginar que aqui é a minha garagem, tá? E eu desejo, vamos fazer aqui, vamos escolher aqui. Vamos tirar, vamos fazer uma simulação aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Vamos limpar isso. Tá? E vamos escolher uma garagem. Vamos imaginar que a minha garagem seja aqui. Então fazer uma seleção no Maptitude. A minha garagem é aqui, ó. Tá? Não importa onde seja. Eu tenho uma série de pontos, a minha garagem é aqui. Eu gostaria de saber o deslocamento entre a garagem em cada ponto desse. Então pode ser um aterro, pode ser cidades, pode ser garagem, uma série de informações. Eu desejo saber o meu deslocamento, tá? Entre esse ponto e os demais. Não importa qual lugar do Brasil, tá? Até vou fazer isso. Até vou fazer isso para demonstrar, para ficar mais fácil. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. E vou trazer para outra cidade. Tools, edição. Esse aqui move, ó. Eu vou mover esse ponto lá para Campinas, ó. Aqui no meio de Campinas. Não tem nada a ver, mas eu estou montando lá, tá? Eu venho aqui no GeoBR Street. Entro aqui. Aqui eu entro em pontos, gerar layers automaticamente, que você pode gerar vários pontos automaticamente, tá? Aqui você pode, ponto a ponto, você pode carregar os atributos importantes. Como eu desloquei, ele está gerando uma série de informações no banco de dados, tá? Então, quando você tem um ponto GPS que não tem nada, quando você abre agora, ele vai ter um monte de informações importantes, tá? Um monte de informações importantes. Ele coloca para você o nome da via, é um geocode reverso. Ele coloca inclusive o nome quebrado, e coloca para você o CEP e coloca a distância da rua mais próxima, 3 metros, 16 metros, 99 metros, e coloca a cidade que está aquele ponto. Ó, no caso, eu coloquei lá, ó, coloquei um ponto em Valinhos e outro ponto em Campinas, tá? Tem um ponto até em Valinhos, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu gostaria de saber a rota, que é uma das rotas que ele constrói, para cada ponto automaticamente. Então você vem aqui, eu tenho vários vídeos sobre isso, tá? Garagem versus aterros, pontos internos, aqui ó, origem, destinos. Então ele vai ser, eu seleciono aqui um, tá? Eu tenho origem, destinos, então ele já sabe que esse é a origem na selection, tá? E eu quero gerar todas as minhas rotas. Vamos pôr aqui o setor. E falta escolher o primeiro. Vamos ver aqui o que faltou. Selection. Ah, tem o ativo aqui, ó. Setor 1, ó. Vamos colocar aqui. Vamos limpar isso aqui. Isso. E vamos fazer a seleção aqui. Novamente. É isso, tá? Vamos lá na selection, que eu mudei o código, ó, selection 1, tá? Eu escolhi o 1 do setor 1, que não existe. Por isso que ele deu aquela mensagem, tá? Pelo menos a mensagem certa, né? Vamos lá. Rota, origem, destinos. Eu escolho quem?
setor 1, ó, tá? Que não tem nenhuma seleção, origem, destinos, por via expressas, e eu quero gerar todas as rotas cosméticas e relatórios, tá? Então o que ele vai fazer aqui? Vamos tirar esse para baixo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma rota para cada ponto desse, tá? A partir daqui, ó, de 1 para 2, não pode pode ter 500 pontos. Ele vai fazer uma rota individual. Então eu faço, nesse GeoBike Street eu posso criar rotas por setor, garagem, dessa forma, origem, destino, origem, tá? Aqui ele está demorando pouco porque ele está criando a rota fisicamente, salvando na minha pasta. Porque de repente você precisa dessa rota para salvar em KML, em Shape, para outro software. Então você quer a rota física, não quer a rota cosmética, como estava demonstrando aí. Eu vou mostrar depois a rota física. Inclusive tem informações importantes em cada rota, tá? Como o nome da via, via anterior, posterior, CEP direito, CEP esquerdo. Tem uma série de informações nessa rota, como se fosse um relatório, né? Olha lá, ele fez agora lá Campinas, ó, foi até lá, tá? Então não importa no Brasil onde você tem esse ponto, ele vai fazer a rota. Assim que ele acha a rota, ele constrói fisicamente a via. Terminando, eu vou abrir uma delas, tá? Além dos relatórios de tempo, horário, peso, km. Bom, eu tenho vários vídeos sobre isso. Eu apenas vou salvar e vou abrir uma rota só para demonstrar para vocês aqui. Olha lá, criou todas as rotas. Ó. Como eu iniciei do 12, ó, 12 para o 1, 12 para o 2, assim vai. Ó. Tá vendo? Olha lá, está criando a rota para cada um. Tá? Muito bem. Agora, a última parte dessa demonstração desse vídeo, vou até fechar o MapToDB de novo, que eu ia falar no início, deixei para o final. Tá? É quando você tem uma malha viária e você deseja, deixa eu abrir aqui vinheta, você tem uma malha viária e você tem o contorno do IBGE, tá? Então vamos supor, eu tenho aqui o contorno do IBGE, tá? Lembrando que a Geolox fornece esse contorno para você. E nesse contorno de IBGE, você tem dentro da pasta do IBGE uma série de Excel dizendo que tem muitos atributos correspondentes à renda per capita, número de pessoas residentes, etc, etc. Então aqui, o que eu fiz? Eu peguei os polígonos do IBGE, que tem esta chave, e já relacionei com o Excel. Ele me deu uma série de atributos, que nós temos aqui, chamado V3, V4, V2, etc, etc. E o V2 na tabela do Excel significa número de pessoas residentes, tá? Então, quando você cria aqui uma somatória dessas colunas, o V2 está com 63 mil habitantes. Mas nós sabemos que em 2020, Vinhedo chegou a 80 mil, estimado 80 mil. Então, eu crio aqui uma regra de 3 e atualizo esse campo de 63 mil para 80 mil distribuídos nesses polígonos, tá? Então, o que acontece? Quando você tem esse banco de dados, o que o usuário deseja? O usuário deseja o seguinte: qual a geração de lixo por pessoa? Então, uma pessoa pode gerar, por exemplo, 1 quilo. Então, se eu tenho 688 pessoas morando aqui, vamos escolher um polígono qualquer, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou escolher esse polígono aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho quantas pessoas morando lá? 616, tá? Se eu tenho em média 1 quilo
por pessoa, eu vou ter 615 quilos nessa área. Se você tem 0,800 gramas, 1,2 kg, não importa o que você descobriu e achou ali, é só você multiplicar, você tem a geração de lixo, tá? No caso do polígono. Aí, automaticamente, o sistema adiciona na malha viária, na sua malha viária, ele coloca automaticamente no campo tom-peso, ele coloca para você o peso distribuído desse polígono, tá? Vamos lá, vamos achar esse campinho tom-peso aqui. Aqui, ó, 68 quilos. Então ele distribuiu aqueles quilos todos do polígono para a malha viária. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, quando você tem um plano, vou abrir aqui um plano qualquer, não importa qual plano, mas mais é coleta domiciliária, etc. Vamos aqui, quando você abre um plano, vou imaginar que toda essa área aqui seja uma diária, ó, tá? Eu vou abrir de novo o GSVC, aqui, eu vou abrir aqui, por exemplo, a frequência de coleta, tá? Então, quando você abre a frequência de coleta, que é toda essa área escura aqui, imaginar que tudo isso fosse uma coleta diária, olha, tem 138 km. Então ele já coloca para você o tempo e quilos, ó. Tá aqui, ó. 21 mil quilos, tá? Então quando você abrir aqui o setor de coleta, os seus setores de coleta, no caso eu só tenho apenas um como demonstração, aqui, tá? Você tem a seguinte informação, vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Então eu tenho a seguinte informação, eu tenho 5 km de coleta, eu tenho 899 quilos. Esse quilos veio lá do setor censitário, que também poderia ser polígonos de uma operação, seria a mesma coisa para distribuir na malha viária. Então quando você escolhe uma rua a mais, por exemplo, vou escolher aqui, ó, você tem aqui, ó, aumentou 909. E esse tempo, 1 hora, você também pode colocar no banco de dados do mapa, se você deseja, por frequência ou na cidade inteira, você coloca o tempo produtivo, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o tempo produtivo de 5 km por hora, velocidade média, produtivo, e o improdutivo 25 km por hora. Então ele já sai automaticamente aqui, quando você está montando os seus setores, deixa eu clicar aqui nesse setor aqui, já mostra para você que a média vai ser 1 hora para essa coleta, quilos em torno de 909 quilos, quase 1 tonelada, e são 5 quilômetros, tá? Então dessa forma você pode parar de gerar o seu setor em função dessas informações, tá? Então o que eu fiz até agora para vocês foi apenas um vídeo demonstrando de uma forma geral todos os planos.